Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo jóia você? Tudo ótimo. Eu estou fazendo aqui testes na sala, tá bom? Beleza. Vou ficar aguardando aqui. Obrigada. Tá bom, vai aparecer aí só para a gente ver se tá tudo certinho. Beleza. Bom dia. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maria, tudo Bom bem? dia. Bom dia, tudo bem? Tá ouvindo direitinho, professor? Tudo ótimo. Soraya e Nájila, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Só estou fazendo os testes da sala e aí eu estou vendo se eu estou conseguindo compartilhar a tela, tá? Se eu tiver algum problema, só um minutinho. Mas estava dando certo, viu, Soraya? A gente estava conseguindo ver, sim. Ah, então, porque não mostrava para mim. Oxe. Não sei se é delay, alguma coisa. Ó. A gente consegue ver agora. Então, se vocês conseguem ver, eu vou só dar um play só para ver se vai estar tudo certo, tá bom? Tá bom. Porque ontem, na primeira rodada, a gente teve alguns probleminhas técnicos. E aí eu já estou fazendo esses testes antes.
Bom dia a todos. Estão todos presentes na sala? Bom dia. Bom dia a todos. Tudo certo? Bom dia. Deixa eu ver aqui. Evidência, vamos aos artigos, tá, gente? Só para a gente ver como que tá. Evidências do produtivismo na produção acadêmica. Tá presente? Comportamento desonesto em escolas de negócios. Sou eu, Presente? Ok, Nájila. perfeito. Vamos lá. Só para a gente organizar certinho, que itinerário formativo. Aqui, eu e Eude. Ok. Competências tecnológicas. Presente. Professor Presente. Reginaldo. Reginaldo, Perfeito. tudo bem? Então, por enquanto, só não está a evidência do produtivismo, né? Então, a gente pode seguir esse roteiro de comportamento, depois itinerários e competências, certo? Perfeito. Vamos só aguardar um pouco o nosso moderador, tá? Já estou aqui, ó. Opa! Bom Bom dia, pessoal. Manolita. Bom dia a todos Bom e dia. todas. Sejam Bom dia, bem-vindos, pessoal. professora. Obrigada. Bom dia, querida. Ai, mais uma vez, felicíssima de ouvi-las, de ouvi-lo, de escolherem aqui o SEMEAD para discutir as suas ideias, as suas experiências, os seus textos e aprendermos, né? O congresso está um pouco diferente, né, gente? Mas, enfim, precisamos segurar o tranco, né? A vida continua de uma forma diferente, mas vamos que vamos. Então, vamos ouvi-los. Eu acho que até em virtude do tempo, Soraya, era importante que a gente começasse. Isso. Então, Podemos? evidências, o primeiro aqui que está na minha lista, tá? Eles não estão presentes, os integrantes. A gente vai começar por comportamento desonesto em escolas, tá bom? Olá, o meu nome é Nájila. Vou apresentar o artigo intitulado Comportamento Desonesto em Escolas de Negócios, uma análise da percepção de pós-graduandos da Universidade de São Paulo. Esse trabalho foi desenvolvido pela Cristiane, com orientação do Daniel, e eu e o Fernando contribuímos com a adição de referenciais teóricos e com o aprimoramento da análise dos dados. Bom, o comportamento... Soraya, eu acho que fica melhor se você abrir direto pelo YouTube. Eu acho que carrega mais rápido. Ele pode ser entendido como um conjunto de condutas inadequadas que são praticadas por um indivíduo em qualquer tipo de ambiente institucional e abrange ainda uma grande variedade de atitudes antiéticas.
As tecnologias da informação e da comunicação, elas facilitaram o acesso ao conhecimento e também aos comportamentos desonestos. Posto isto, o objetivo geral deste trabalho é analisar os significados e percepções dos pós-graduandos em administração da Universidade de São Paulo em relação a possíveis práticas de comportamento desonesto e plagiarismo no contexto acadêmico. O referencial teórico foi dividido em 2 tópicos principais, que é desonestidade acadêmica e plágio acadêmico. A desonestidade pode ser definida como um conjunto de atitudes e condutas consideradas fraudulentas, né, que violam uma regra ou um comportamento considerado ético em um ambiente acadêmico. Pode ser no ensino médio, no ensino superior ou ainda na pós-graduação. Exemplos de desonestidade acadêmica incluem o plágio, a fraude, que pode ser eletrônica ou não, e o auxílio externo de pessoas ou materiais que não deveriam estar disponíveis. Já o plágio ocorre quando ideias ou palavras de um autor são utilizadas de forma inadequada e sem a devida menção à fonte. Embora o fenômeno do plágio não seja recente, ele foi facilitado pelo amplo acesso às tecnologias de informação e da comunicação. Exemplos de plágio incluem cópia de conteúdo sem a devida citação, entrega como sua de um trabalho que foi desenvolvido por outra pessoa, né, e ainda coautores sem participação relevante no trabalho, entre outros exemplos. É importante lembrar que o plágio ele não se confunde com um esquecimento ou uma falta de hábito com as normas acadêmicas. Então, o plágio ele possui caráter intencional e resulta, então, de uma decisão individual e racional, que é motivada por crenças e por percepções pessoais. E o plágio e ainda outras condutas acadêmicas inadequadas podem resultar até na retratação de publicações científicas. Em relação à metodologia do trabalho, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com um roteiro semi-estruturado e os entrevistados são mestrandos e doutorandos do PPGA da FEA-USP. Foram 4 mulheres, 2 homens, sendo 3 mestrandos e 3 doutorandos com diferentes experiências docentes e diferentes idades. E a análise dos dados seguiu a análise categórica de flores. Os resultados, então, foram organizados em 4 metacategorias e para cada metacategoria foram ainda criadas subcategorias de acordo com os resultados, né, dessa metacategoria. Então, a primeira metacategoria é significado e percepção sobre o fenômeno, e que foi dividido aí em comportamento de plágio, com 20 ocorrências entre as falas dos entrevistados, e outros comportamentos antiéticos com 6 ocorrências. Então, quando se trata de comportamento de plágio, os entrevistados mencionaram citação incorreta de outros autores, cópia de trabalhos de disciplina, cola, né, em provas e avaliações, entre outras. Em relação a outros comportamentos antiéticos, destacaram-se a troca de favores, né, como uma rede de colaboração, a ciência salame, quando eu recorto uma pesquisa, né, mais ampla e divido ela em vários estudos menores para ter várias publicações, entre outras questões. A segunda metacategoria trata sobre as causas do fenômeno e foi dividida entre fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos estão ligados à busca do cumprimento das metas acadêmicas, de pesquisa e docência que são impostas pela instituição de ensino. Apareceu aí questão sobre baixa maturidade emocional e sentimentos negativos, né, como ansiedade, autocobrança, estresse, cansaço cognitivo, físico, emocional, até mesmo desconhecimento de metodologia científica e falta de interesse pelo tema estudado. Já os fatores extrínsecos incluem fatores contextuais e sociais, nos quais os indivíduos estão inseridos e que motivam esse comportamento desonesto no ambiente acadêmico. Apareceram questões sobre os efeitos da tecnologia, pressão por resultados e até mesmo uma orientação científica insatisfatória por parte do docente, do professor. A terceira metacategoria inclui os obstáculos na carreira, né? Então esses comportamentos antiéticos e práticas de plágio podem gerar consequências que vão além de uma avaliação ruim, né, em uma disciplina, ali uma nota 0, caso seja descoberto esse tipo de comportamento, mas pode ainda ser um obstáculo para o autodesenvolvimento crítico reflexivo. Então, apareceram questões sobre sentimentos negativos, como arrependimento, indignação e medo, né, sem contar a possibilidade
de punições futuras e uma imagem desgastada caso essa conduta seja descoberta. E a última categoria trata das formas de combate ao fenômeno, né, tanto por meio de ações corretivas após o incidente e ações preventivas. Em relação às ações corretivas, apareceu a questão da punição disciplinar, por exemplo, o cancelamento, né, da nota da prova de um aluno que seja pego colando, e também a questão da mediação. Então, seria uma postura mais conciliadora, né, por meio de diálogos, que oriente o aluno a superar as suas dificuldades. E em relação às ações preventivas, apareceu a questão sobre o investimento em estrutura para formação ética, então seria uma mudança de mentalidade, né, de valores das pessoas por meio de uma transformação estrutural das universidades e uma conduta ainda exemplar do professor, né, uma conduta de uma pessoa competente, de uma pessoa ética. Então, é necessária ainda, né, discussão de temáticas como boa conduta na pesquisa, e que seja realizada entre professores, estudantes e outros membros da comunidade acadêmica. Bom, o trabalho, então, né, a partir deste trabalho foi possível analisar os significados e as percepções dos pós-graduandos em administração da USP em relação a essas práticas, né, de comportamento desonesto e plagiarismo no contexto acadêmico, e futuras pesquisas podem, então, expandir, né, essa investigação para a percepção de professores e estudantes de graduação, por exemplo, né, pode ainda ser investigadas escolas de negócios com perfis diferentes, e é possível também investigar as estruturas atuais de combate ao plágio, né, e os comitês de ética nas escolas de negócio. Essas são as principais referências utilizadas no slide, e obrigada pela atenção. Pessoal, vocês gostariam de debater texto a texto ou a gente faz todas as apresentações e debate no final? Como é que vocês preferem? Nas outras sessões que eu tenho participado, a gente deixa tudo para o final, eu acho que rende mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Anotem aí suas questões para não esquecer, né, por favor. Então, vamos ao próximo. Ok. Olá, pessoal. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês o trabalho titulado Itinerário Formativo Docente em Programas de Pós-Graduação em Administração, uma revisão sistemática da literatura. E tem como autoras Eudia Varela, e a minha orientadora, doutora Ana Lúcia de Araújo Lima Coelho. Então, esse contexto da pós-graduação, esse itinerário formativo docente, ele começa a acontecer justamente a partir da expansão da pós-graduação e também do crescimento da graduação, né? Então, é um processo que um vai acompanhando o outro. E isso gera uma nova demanda por docentes, não uma demanda apenas quantitativa, mas uma demanda também qualitativa. E a formação desses docentes vai sendo um ponto cada vez mais pautado dentro desse aspecto. Então, agora é necessário pensar docentes que consigam atender essas novas metodologias e estratégias de pesquisa, por exemplo.
Em contrapartida, os programas de pós-graduação, eles ficam naquela dualidade entre o ensino e a pesquisa, e a gente consegue perceber que a pesquisa ela acaba sendo mais valorizada dentro desses programas do que o ensino. Mas dentro do itinerário formativo docente, a gente vai ter basicamente dois eixos, que são as políticas de formação docente e são as disciplinas na estrutura curricular. Então, as políticas de formação docente, elas acontecem com projetos financiados pela CAPES, por exemplo, mas que acabam acontecendo ainda de uma forma muito escassa, né? Muito escassa e pontual. As disciplinas, elas têm a importância reconhecida, mas elas não são de caráter obrigatório, né? O estágio docência, ele acaba sendo obrigatório para bolsistas e os programas acabam tendo que ofertar esse crédito. E aqui a gente chega à nossa questão de pesquisa, que é justamente buscar na literatura, né, o que já foi abordado na literatura sobre o itinerário de formação docente no contexto da pós-graduação em administração. Então, buscamos usar bastante bases de pesquisa, Web of Science, o Scopus, Cielo, o SPEL e o portal de periódicos CAPES, um string de busca com bastante termos conhecidos sobre a temática. Testamos algumas strings, se não me falha a memória, essa foi a terceira que a gente foi testando para conseguir abarcar o máximo de estudos possíveis e conseguimos encontrar 736 artigos após a busca em todas as bases. Testamos também as strings tanto em inglês quanto em português, a depender da base de pesquisa escolhida. Os critérios de inclusão e exclusão. Os de inclusão são os artigos disponíveis de forma gratuita, estudos avaliados por pares e estudos que foquem no contexto da formação para o eixo docente e administração. Já os de exclusão são os textos inadequados à proposta da análise, artigos que não abordem a formação docente em administração e estudos que não enfocam o contexto da pós-graduação em administração. Então, a gente seguiu as seguintes etapas, né? Dos 736 artigos, ficamos apenas com 4, então decidimos fazer a técnica de snowballing para que a gente conseguisse trazer mais outros textos que podiam não ter aparecido. Então, a gente olhou as referências, né? E chegamos num total de 7 artigos após a leitura integral dos textos. Juntando com os outros 4 da primeira fase, ficamos com 11. E aí um texto foi retirado porque ele tinha sido publicado no evento e depois ele é publicado numa revista de forma melhorada. Então a gente retirou e ficamos com 10 artigos para análise. Então, os estudos eles são distribuídos nos 5 estados, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, divididos entre 4 ensaios teóricos e 6 estudos teóricos empíricos, todos com abordagem qualitativa, num recorte temporal de 2011 a 2021. E esse fato de ser abordagem qualitativa já é uma tendência também, né, da temática de pesquisa, desse aspecto de ensino e administração, e também sobre formação docente. E os principais resultados em relação ao itinerário docente foi justamente as políticas de formação docente, né? Já é reconhecida a priorização da pesquisa nos programas, talvez por esse aspecto da avaliação não trazer questões voltadas à formação docente. Há uma recomendação de disciplinas do eixo formativo docente, mas isso não é efetivamente impulsionado. Houve um edital, o Pro-Administração, que Costa e Silva citam no seu artigo, em 2014. Foi um edital que em 2014 ele já estava rendendo frutos, né, das pesquisas realizadas voltadas para a temática de ensino e administração, mas que não houve uma perpetuidade. No fim, acabam sendo ações bastante pontuais e a responsabilidade delegada para essa formação docente fica para os PPGs. Já as disciplinas do eixo formativo docente têm a sua necessidade reconhecida, mas apenas um estudo dos 10 retratou a experiência de uma disciplina do eixo formativo docente, reconhecendo que essas disciplinas, muitas vezes, elas são aquele único momento em que você vai discutir vários aspectos relacionados à docência, apenas aquelas 60 horas ou 4 créditos. O estágio docência é o que mais aparece nos textos, traz aquela característica do aprender fazendo, de se poder vivenciar uma disciplina, de estreitar esse relacionamento com o professor orientador, das dificuldades que serão enfrentadas dentro do contexto da sala de aula, assim como a aprendizagem e também as habilidades desenvolvidas. Entretanto, não é um processo que ocorre de maneira uniforme, porque depende muito dessa autonomia delegada pelo professor orientador, ou seja, se vai planejar a disciplina como um todo,
se não vai planejar, se vai ministrar uma aula, se vai participar do processo de avaliação, se vai poder inserir metodologias diferenciadas. Então, depende muito de como esse professor orientador ele enxerga o processo de ensino-aprendizagem ao ministrar uma disciplina. Então, isso mesmo dentro de um programa não acontece de uma forma uniforme, de maneira uniforme. E, por fim, a gente reconhece que há pouca produção sobre a temática. O maior foco dentro desses estudos realmente é para o estágio de docência, talvez por ele ser obrigatório e os programas terem que ofertá-lo, acaba se tendo essa vivência de uma forma mais plural dentro dos programas. O crescimento da graduação e da pós-graduação aumenta a inquietação, é uma temática abordada apenas em caráter nacional. A gente buscou em bases internacionais, usou string de buscas com bastante termos em inglês, justamente para tentar trazer algum desses aspectos de fora, mas não acontece. Todos os 10 estudos que a gente analisou, eles são nacionais. O recorte temporal não foi um recorte que a gente fez, então ele surgiu naturalmente de 2011 a 2021, e isso mostra que a temática ela acaba sendo pesquisada nesses 10 anos, mas não há um processo de crescimento. Ela acontece de forma espaçada. Por fim, as políticas de formação acontecem de forma bastante pontual. Então, elas não geram um impacto a nível nacional e dependem muito de como cada universidade e cada programa enxergam esse processo. E as disciplinas do eixo formativo dependem da percepção de como cada programa de pós-graduação eles estruturam, eles organizam sua estrutura curricular. E é isso, a gente agradece a atenção e até a próxima. Muito bom, muito bom. Esse tema, pessoal, merece uma discussão muito cuidadosa, muito cuidadosa. Parabéns, pessoal. Já estou aqui com minhas anotações. Vamos ao próximo, gente. Bom dia, Carla. O artigo Evidências do Produtivismo. Bom dia a todos. O trabalho a ser apresentado é de autoria de Maria dos Remédios Magalhães Santos, Reginaldo de Jesus Carvalho Lima, Domingos Antônio Gerolé. Pessoal, eu não estou conseguindo visualizar a apresentação. Também não. Acho que ninguém. Só um minutinho, gente. Eu estou carregando aqui, tá? Tá joia, querida. Estou compartilhando já. Apresentada é de autoria. Então, bom dia a todos. O trabalho a ser apresentado é de autoria de Maria dos Remédios Magalhães Santos, Reginaldo de Jesus Carvalho Lima, Domingos Antônio Gerolete, e traz como seguinte tema delimitado as competências tecnológicas para o ensino superior, estudo em IES privadas do Nordeste. No processo da introdução, à luz de alguns teóricos como Almeida 2005, como Harari 2018, dentre outros, a problemática é a seguinte: como se dá o desenvolvimento de competências tecnológicas de docentes em instituições de ensino privadas? Como objetivo geral, pretende-se averiguar o desenvolvimento de competências tecnológicas de docentes em IES privados no Nordeste do país, e como objetivos específicos, descrever o contexto institucional, identificar as competências tecnológicas requeridas dos docentes e verificar os meios empregados
para o desenvolvimento dessas competências. Tratando-se do referencial teórico, os temas abordados foram a implementação do ensino superior no país. Os autores que trouxeram contribuições foram Cunha, 1980 e 1986, dentre outros. Sobre as legislações, citou-se algumas, dentre elas o Conselho Federal de Educação, a Lei 9.394/96, que é a LDB, não podendo deixar de fora a Constituição Federativa do Brasil. Dentre as competências, a abordagem foi feita baseada em Fleury 2001, Luz 2001, dentre outros, e trazendo as competências docentes e tecnológicas, competências recebidas por Cassundé, Mendonça e Barbosa 2017, Perrenot de 2000, dentre outras. Sobre o método, a finalidade tratou-se de uma pesquisa descritiva baseada em Gil 2010. A abordagem foi um estudo qualitativo e quantitativo. Sobre o método, baseou-se no estudo de casos múltiplos de IN 2010. Na unidade de análise, pesquisou-se em 2 IES privadas do Nordeste, uma chamada de IESP, no estado do Piauí, e IESNO, no estado do Maranhão. Os sujeitos da pesquisa foram 43 docentes e 6 gestores, dentre os gestores, 2 diretores e 4 coordenadores. E na coleta de dados, que aconteceu no segundo semestre de 2021, a mesma aconteceu dentro do contexto pandêmico. As técnicas utilizadas foram questionários, entrevistas semi-estruturadas, análise de documentos retirados também dos sites das próprias instituições. Nos resultados, a pesquisa contou com 49 participantes, 43 respondentes e 6 entrevistados. Aqui, 60% são provenientes da IESP e 40% da IESNO. 56% declararam pertencer ao sexo feminino. 51% eles têm até 35 anos de idade, 51% são casados. 82% concluíram cursos de especialização, MBA, e 56% atuam na instituição há no mínimo 3,1 anos. Sobre os resultados, observa-se no contexto institucional das 2 IES, na definição a priori, na categoria inicial, que foi o modelo de gestão, nas intermediárias, que foi a cultura digital, e na categoria final, que foi o contexto da IES, observando as definições a posteriori, como categorias emergentes, na unidade de registro, falando sobre a ambiência, o destaque veio para a inovação, com 8 respostas, dentre outras. Nos fatores internos, a unidade de registro veio o apoio docente, com 28 respostas, dentre outras. E falando da categoria emergente, características marcantes, a unidade de registro, que teve maior destaque, foram as novas competências, com 7 respostas iguais. Dentro das definições a priori, na categoria inicial, inovações nas IES, categorias intermediárias, cultura digital, e categoria final, contexto das IES, nas categorias emergentes da definição a posteriori, tratando-se dos influenciadores, a unidade de registro que teve maior destaque foi a pandemia, com 15 respostas iguais, e quando se tratou da categoria emergente mudanças, a unidade de registro teve destaque com as novas tecnologias e sistemas, com 39 respostas iguais. Categorias iniciais, falando da infraestrutura, na categoria intermediária, falando da rede de apoio aos docentes, em categoria final, que é o contexto das IES, dentro da definição a posteriori, dentro da categoria emergente, que são os agentes externos, a unidade de registro que teve o maior destaque foram as parcerias. Nas plataformas e aplicativos, como categorias emergentes, a unidade de registro veio para os programas, que teve maior número de respostas iguais. Sobre a estrutura física, a unidade de registro se deu para os equipamentos, que foi o que teve maior número de respostas iguais. E dentro da categoria emergente, falando dos aspectos críticos, a unidade de registro obtida foi a falta de conhecimento sobre tecnologias, com um grande número também de respostas iguais. Falando dos resultados, a IESP, com o seu grau de importância, que a média variou entre 4,54 a 4,81,
Destacou-se várias competências e, dentre elas, ter sensibilidade em relação à dimensão humana. No nível de domínio, o valor da média variou de 3,62 a 4,46, e o destaque se deu para comunicar-se efetivamente, ter sensibilidade em relação à dimensão humana e ter formação superior na área de atuação. Na IESNO, o grau de importância, a média variou entre 3,88 a 4,59. As competências que se destacaram, dentre elas, foi assumir a responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didáticos pedagógicas referentes à disciplina. E no nível de domínio, o valor da média variou de 3,41 a 4,29. Dentre os destaques, veio assumir a responsabilidade pelo conteúdo curricular e questões didático-pedagógicas referentes à disciplina. Dentre os recursos empregados, o maior destaque veio para o notebook, seguido para o smartphone, e em seguida o computador. Nas instituições pesquisadas, falando ainda dos recursos empregados, o maior destaque se deu para o WhatsApp, seguido do Instagram, Facebook, depois veio o YouTube. E como conclusão, observou-se o seguinte: o processo, falando de competências tecnológicas, ele ainda é bastante complexo, envolve iniciativas institucionais e individuais. Dentro das dimensões, falando das dimensões técnicas e humanas, observa-se a relevância do processo de desenvolvimento dessas competências tecnológicas, e o posicionamento dos docentes frente às adversidades também observou-se que representa um valor decisivo. Aqui as referências, dando ênfase para com o estudo de caso, e os autores também que se destacaram, trazendo todo o embasamento para o presente trabalho. Obrigado a todos. Acho que a gente tem um conjunto de ideias boas, um bom para discutir, né, pessoal? Vamos ao próximo, Soraya. Só um minutinho, já estou indo. Evidências do produtivismo está presente? Ai, chegou, Geraldo. Chegou? Tá bom.
Pessoal, o vídeo está sem som para mim. Então, eu acho que eu tô com um problema técnico, eu vou tentar de novo, tá bom? Só um minutinho. Continua sem som para vocês? Sim. Soraya, você quer que eu compartilhe aqui? Eu estou com o vídeo aberto. Você consegue? Porque Eu possivelmente... também estou com o vídeo aberto aqui, se quiser. Eu vou fazer isso. Gente, se vocês conseguem me ajudar, eu fico agradecida, porque eu não sei por que não está indo, não está carregando. O artigo Evidências do Produtivismo na Produção Acadêmica da Administração Brasileira está sendo apresentado ao evento SEMEAD USP 2022, tendo como autores Geraldo Barra, da UFSJ, e Edson Antunes, do IFMG. O objetivo deste artigo foi elencar elementos que os autores da área de administração identificam como relevantes para a emergência do produtivismo acadêmico. Busca-se, nesse sentido, analisar o contexto histórico em que os pesquisadores brasileiros foram influenciados para a prática do produtivismo acadêmico. Busca-se também apontar novos caminhos para evitar que essa prática seja cada vez mais consolidada no país. Partindo-se das breves considerações precedentes, apresenta-se a seguir o percurso metodológico do estudo. Em seguida, apresenta-se o histórico da produção acadêmica em administração no Brasil. A seguir, apresenta-se, a partir da ótica dos estudos, o gerencialismo e o mecanicismo no ensino e pesquisa. E, posteriormente, busca-se analisar as concepções sugeridas sobre o tema no Brasil e no mundo sobre essa temática. Este estudo considera-se as produções científicas em relação à sua temporalidade, epistemologia e método de pesquisa. Para a compreensão teórica dos trabalhos selecionados, busca-se tratar os conceitos a partir de seu momento histórico. Para realizar a análise desses trabalhos, foram selecionados para análise publicações nacionais relevantes que versaram sobre o tema. Para elaborar um estudo na perspectiva histórica das publicações científicas que abordaram a produção do conhecimento no campo da administração, foram selecionados ensaios teóricos e outros estudos realizados por pesquisadores brasileiros que já abordaram o tema, com dedicação sobre o ensino e a pesquisa em administração. Com base nesse conjunto de materiais, foi elaborado a análise que será apresentada a seguir. Ao se analisar de forma breve a história da produção científica no campo da administração no Brasil, constata-se indícios de uma tensão entre o espaço ocupado por produções externas e nacionais, que se desdobram desde os sistemas avaliativos dos sistemas educacionais até a transplantação de métodos gerenciais importados dos trabalhos de consultoria dos administradores. Argumenta-se ainda que existem outras dificuldades impostas para as produções acadêmicas de maior profundidade, devido à presença do gerencialismo e do mecanicismo na pesquisa acadêmica. Embora o tema do produtivismo acadêmico tenha sido abordado por pesquisadores que analisaram a produção acadêmica brasileira no final do século XX, foi no início do século seguinte, XXI, que tem crescido o debate acadêmico dentro da área da administração. De fato, constata-se o aumento do volume de artigos abordando essa temática. Ademais, parece haver também uma dispersão
da discussão, a qual se inicia na área de estudos organizacionais, mas passa a fazer parte também da agenda de pesquisadores que atuam em outras áreas de pesquisa dentro do campo da administração. É importante destacar também a densidade dentro de cada ano analisado. Em outros termos, a cada ano que passa, parece que há mais pesquisadores percebendo e destacando sua preocupação com o produtivismo acadêmico. Vale ressaltar que essa preocupação não fica restrita apenas ao campo da administração. Outras áreas do conhecimento também têm debatido essa temática, não só no Brasil, mas em outros locais no mundo. Com base nesse conjunto de artigos selecionados, foi analisado possíveis caminhos para se pensar novos formatos de avaliação educacional na pós-graduação. Além do rigor científico, a relevância é um fator fundamental para prover valoração nos estudos. Acredita-se que o conceito de citação possa ser uma possibilidade para esse ponto, junto com outras práticas. No entanto, há risco de possíveis perdas. A importância do impacto social da pesquisa científica precisa ser valorizada. É necessário promover uma reflexão em relação ao sistema de avaliação da pós-graduação, que tem sua orientação focada principalmente em produção acadêmica, baseada no número de artigos que foram publicados em periódicos qualificados, e não dá o valor adequado ao impacto da publicação, ou seja, citação dos artigos por outros artigos. Há uma discussão recente sobre o uso de novos formatos de avaliação educacional na pós-graduação, baseado em número de citações, entre outras formas. Vale ressaltar que essa preocupação não é só no Brasil, mas também em outros países tem se dedicado o esforço no sentido de melhorar os sistemas de avaliação. Acredita-se que tal concepção possa mensurar de forma mais adequada do que o modelo atual, por contribuir para os fatores de relevância científica. Por fim, é importante pensar na elaboração de políticas públicas orientadas para a formação de pesquisadores em administração. Para tanto, torna-se necessário desenvolver programas de formação científica de pesquisadores da área com base no desenvolvimento de competências e também na definição de carreiras de professores e de pesquisadores. Embora os pesquisadores tenham abordado o fenômeno do produtivismo a partir do final do século XX, o fortalecimento da discussão sobre o tema tem crescido nos últimos anos. Realmente, verificou-se neste trabalho que artigos abordando este tema têm crescido em volume. Além disso, parece haver também uma dispersão da discussão, uma vez que o tema passa a fazer parte da agenda de pesquisadores de áreas de pesquisas diferentes da área percussora de estudos sobre o tema. Vale ressaltar também a densidade dentro de cada ano analisado, pois a cada ano que passa, parece que há mais pesquisadores destacando essa temática. Esse artigo apresenta limitações. Nesse sentido, acredita-se que um estudo bibliométrico sobre essa temática possa ser realizado no futuro estudo, buscando analisar com maior amplitude e profundidade as publicações científicas que abordaram a produção do conhecimento no campo da administração. Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas que deram sustentação teórica para a elaboração do artigo. Constata-se a linha do tempo da pesquisa sobre produtivismo acadêmico, partindo das críticas ao produtivismo acadêmico no final do século XX e finalizando com autores que abordam novos caminhos nos últimos anos. Muito obrigado. Bom, acho que terminamos aí a apresentação, as apresentações. Soraya, você quer começar com as suas contribuições?
Professora, Sim. obrigada a todos. Eu queria, sobre o comportamento desonesto, que foi o primeiro que a gente apresentou, eu queria saber sobre a questão do estudo, né? E se houvesse uma expansão maior desse estudo, talvez a gente tivesse a possibilidade de incorporar mais informação apresentada, mais robustez ao elemento. Então, essa é a minha dúvida que eu queria ver com o pessoal do comportamento desonesto. Oi, bom dia. Soraya, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. O que seria esse acréscimo de informações ou de robustez? De repente, expandir aí para estudantes de outros tipos de universidades, por exemplo? Não para só escolas de negócio? Isso, você atribuir mais robustez, assim, fazer um campo de pesquisa maior dentro de outras universidades também, traria mais robustez, uma visão mais ampla sobre o assunto, porque é muito bom esse assunto. Sim, esse trabalho ele foi elaborado pela Cristiane numa especialização, e quem orientou foi o Daniel. Depois eu e o Fernando, a gente entrou para fazer alguns ajustes ali no texto, adicionar referenciais teóricos, enfim. Mas uma coisa que a gente discutiu, né, nas reuniões que a gente teve, foi justamente que, assim, nós estávamos focados, né, eles estavam, na época, no momento de coleta de dados, ali na FEA USP, né, justamente pela facilidade, pela comodidade de coletar os dados junto com mestrandos e doutorandos. E também a gente pegou só a FEA, só a administração. Então, sim, eu acho que é possível, né, que a gente tenha alguns resultados diferentes quando se observa, por exemplo, né, estudantes de outros cursos ou ainda de outras instituições, né, de instituições estaduais, de instituições privadas também. Então, acredito que vale a pena, né, realizar esse tipo de pesquisa, expandindo aí o público-alvo. Perfeito, então, obrigada. Professora? Soraya, posso aproveitar para colocar uma questão sobre o... eu acho que a Ana Lúcia já tinha levantado a mão. Por favor, Ana. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Eu só queria trazer uma colaboração para o grupo desse artigo de desonestidade acadêmica, e acho que a Nájila aqui como representante. Eu reflito a seguinte questão, né, que eu acredito que essa parte da desonestidade, que de alguma forma envolve as condutas comportamentais e éticas, né, do sujeito, eu penso que elas vão mais além desses fatores que vocês destacaram, os extrínsecos e intrínsecos, principalmente. Né, por exemplo, quando a gente tem o texto, né, um documento, muitas vezes é fácil, concretamente, a gente identificar um plágio, algo desonesto. Mas quando vem numa ação, né, vou dar um exemplo aqui do tipo, o professor ligar para alunos perguntando em quem eles vão votar, né? Isso aconteceu recentemente. E a gente não tem isso palpável, né? Foi uma ação, mas que vai além, né? Ou a gente perde esse controle muitas vezes, mas que acontece. E como é que a gente vai lidar com essas questões também? Porque o texto, eu entendo que entre aspas, é fácil a gente detectar essa desonestidade. Materialidade. Exatamente, mas o dia a dia a gente tem outros elementos que nós não conseguimos, né, como a professora Manuelita colocou, materializar isso. E como é que a gente vai se comportar diante disso? Então, talvez o texto, e aí para futuras publicações, vocês trazerem esse debate também, porque faz parte do nosso cotidiano. Né? Então, fica aí como uma sugestão de reflexão do grupo. Obrigada. Muito bom, obrigada, professora. Pois é, Náglia, você sabe que, acho que durante 3 anos, eu participei do Comitê de Ética da ANPAD, junto com mais 2 colegas, e foi feito um levantamento junto aos PPGAs, né?
e é muito interessante os resultados que foram apontados, né? Acho que valeria a pena, na discussão, vocês resgatarem isso, porque eu imagino que vocês querem publicar. O que me surpreendeu, a rigor, foi como é que essas atitudes desonestas são encaradas pelo programa. Isso é que me surpreendeu, né? Porque a gente sabe que o comportamento desviante, ele existe, gente. A universidade não faz parte do tecido social. Se a gente tem uma sociedade em que isso é uma prática, né? E é uma prática até relativamente tolerada, né? Porque eu acho que essa é uma característica do Brasil. Esse comportamento está na universidade também, como uma instituição que integra esse tecido social. Agora, o que me surpreende é como é que isso é encarado, que tipo de punição é definida, e, principalmente, Nagler, como é que a gente pode agir preventivamente. É aqui que eu me concentro, né? Talvez nem tanto na punição, mas como é que a gente pode ajudar a construir e coletivamente uma cultura ética, né? Uma cultura em que a universidade seja uma referência, pelo menos, de uma instituição, entre outras coisas, que resguarda a transparência. Né? A transparência no diálogo, nas decisões, e muitas vezes, o que a gente percebe, muitas vezes a maneira de dizer, a gente percebe que na universidade tem todos os vícios das demais instituições sociais do país. Ela não é melhor, ela não é pior, ela só é a universidade com um grupo de interesses, e esses interesses têm suas especificidades. Então, é nesse sentido que eu acho que a discussão é muito, muito, mas muito importante mesmo. Acho que, mesmo sendo localizada na USP, é um programa muito grande, muito influente, até porque você tem estudantes de todo o país, né? Na FEA-USP, você tem estudantes que representam uma grande diversidade em termos de estado de origem. Então, acho que é um programa suficientemente importante para você poder explorar bem como é que uma instituição que irradia e que é referência para muitos de nós, mas eu acho que isso poderia, principalmente na interpretação, poderia ir mais longe, nesse aspecto. Mas, assim, super parabenizo aí os autores, né, da pesquisa, e fica a expectativa de vocês irem um pouco mais longe no processo interpretativo. Muito obrigada, professora. Vamos trabalhar nisso para uma publicação permanente. Que ótimo, que ótimo. Era isso. Tá, devolva... Gente, tem mais alguém que quisesse colocar uma questão sobre o texto? Assim, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui. Em primeiro lugar, parabenizar aos autores, né, desse trabalho, e dos demais também, né. Eu acho que a professora Manolita já comentou, há um certo alinhamento entre os aspectos que são considerados nesses trabalhos todos, né, e que apontam a complexidade inerente ao contexto acadêmico. Bom, então, assim, em relação a esse primeiro trabalho, né, do comportamento desonesto, enfim, a gente percebe, eu queria apenas destacar um ponto, a professora já colocou, os que já se manifestaram, destacaram aspectos importantes aí, que é uma questão bastante complexa e que envolve diversos fatores, né? Aí a gente poderia, o artigo traz isso, né? A questão da conduta desviante, né, que foi citada aí, e que é resultado de talvez um processo de desvio que é estimulado socialmente, né, em várias camadas de formação. O trabalho se refere à USP, a professora já destacou, uma instituição de referência, né, extremamente importante,
no cenário da educação no país, e a gente fica assim, a gente extrapola e fica pensando o que deve acontecer em outras instituições que talvez não tenham a estrutura, né, e digamos assim, os recursos e a dinâmica adotada na USP. Então, isso realmente é interessante. Um outro aspecto relacionado a essa questão é o perfil tanto do professor quanto dos alunos, né? Então, assim, é muito difícil, porque passa por escolhas, né, mesmo subjetivas, pela subjetividade, ou seja, o que eu espero de um curso, né, o que eu pretendo com esse curso. E essas questões vão determinar a postura que o indivíduo adota, seja ele um docente ou um discente, né? Então, veja, é muito difícil penetrar nessa camada de decisão. Outra questão que eu colocaria também é a gente pensar, né, em termos de instituições privadas. E eu me refiro às instituições privadas porque o trabalho que a Maria dos Remédios vai apresentar daqui a pouquinho tem como referência duas instituições privadas. Então, veja, um cenário marcado por pressões de metas as mais variadas possíveis. E, além disso, né, metas relacionadas à questão da viabilidade do negócio, vamos dizer dessa maneira, instituições privadas, né, a educação como negócio. Ou seja, tudo isso, né, gera um contexto de pressão sobre os docentes, talvez até mais do que os discentes, né, que vão estimular, né, esses comportamentos, essa certa desonestidade. Então, eu acho que são aspectos que a gente deve pensar. Eu acho que o artigo ele traz pontos muito importantes e que podem ser ampliados em pesquisas futuras, né, para se gerar aí um nível de discussão mais aprofundado e talvez até mais abrangente, envolvendo instituições de outra natureza, né? Essa apatia que a professora Manolita coloca, né, dos programas em relação a possíveis normas e disciplinares ou procedimentos mesmo para tentar inibir esse tipo de comportamento, né? Isso assusta, essa apatia, né? Mas ela também, em certa medida, é compreensível, né? Se a gente leva em consideração que as instituições de ensino estão, como a professora disse, dentro de um contexto muito maior, né? E aí existem forças, tanto endógenas quanto exógenas, que vão influenciar esse tipo de postura e posicionamento, né? Então, assim, só para finalizar aqui, o professor, e agora especificando a figura do docente, ele se vê muitas vezes numa situação de fragilidade diante da necessidade de inibir essas ações desonestas, né? Mas sem mecanismos, até do ponto de vista institucional, que o auxiliem nesse sentido. Então, ele fica muito refém dessa relação de confiança com seus orientandos, né? Tentando apontar possibilidades para evitar esses desvios. Mas vejam vocês, né? A gente pode pensar quão difícil ter esse controle, né? Ou poder, de fato, exercer uma postura mais ativa, mais incisiva em relação a essa questão que é bastante complexa, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada, professor Reginaldo. Obrigada. Mais alguma questão, pessoal, sobre o texto da Naglia? Então, parabéns, Naglia, extensivo aí a todos os autores e desejamos muito fortemente que a versão para uma publicação ocorra e seja muito exitosa. Eu volto a dizer, é um tema que tem uma relevância muito grande. Eu até pediria encarecidamente, discute bastante a questão preventiva, Naglia. A gente precisa dessa cultura mais, usando o termo da Soraya, mais robusta, né? Devolvo a palavra para a Soraya. Parabéns pelo texto, parabéns pelo artigo, gente. E é isso que a gente precisa, essas contribuições, esse novo olhar, né? E vamos partir para o outro, competências tecnológicas para o ensino superior. Professora, eu deixo as atribuições com a senhora, e quem quiser também ir participando, lembrando que
Nós temos 30 minutos, tá? Agora, para distribuição dos debates, tá bom? Fiquem à vontade. Olha, eu acho que o próximo texto que foi apresentado foi o itinerário formativo, né? Assinado pela Eudia e a Ana. Eu acho que sim, professor. Sim, gente, eu tenho particular apreço por esse tema, porque eu acho que é uma batalha que todos nós vivemos, com esse desafio de desenvolver competências pedagógicas entre os professores da educação superior, né? E eu acho que é um tema muito sensível quando a gente hoje vive uma sociedade intensiva em conhecimento e que, portanto, o processo educativo está muito associado à ideia da aprendizagem, né? Trabalhar com o desafio da aprendizagem ultrapassa muito a questão do ensino, né? E eu acho que no processo de formação naturalizada da docência, né, a gente aprende a ensinar. A gente necessariamente não aprende a ensinar para a aprendizagem. Então, é um tema muito relevante. Eu acho que, mais uma vez, as duas autoras ressaltaram o quanto a pós-graduação ainda é refém de um perfil de egresso com habilidades de pesquisa, né? Eu não nego a relevância de saber pesquisar e saber utilizar o produto de uma pesquisa, ou os produtos. Mas essa é apenas uma das habilidades de um professor voltado para a educação superior, né? Então, nessa discussão que elas fazem, né, e que eu fico impressionada com os dados, não só desse texto, mas de outros tantos que já foram lidos, inclusive, uma das sugestões que eu ia fazer, Eudia, vocês fazerem o rastreamento das dissertações e teses, porque tem, né? Acho que a primeira que eu li nesse tema, eu fiquei encantada, foi uma tese desenvolvida na Universidade Federal de Lavras, aqui no sul de Minas. E a autora, inclusive, concluiu, não sei se foi o mestrado, e depois ela concluiu o doutorado na UFMG, mas o trabalho desenvolvido por ela é absolutamente impecável. Eu acho que, a partir daí, eu comecei a seguir um pouco essa discussão. E, assim, Ana, eu sei que você tem uma influência muito grande nessa reflexão na UFPB, e eu fico imaginando se não valeria a pena, em algum momento, a gente tentar promover uma reunião com todos os professores dos diferentes programas. Eu já propus isso ao pessoal de Lavras, a todos os professores que, nos diferentes programas, trabalham com formação de professor, sabe? Com desenvolvimento de competências pedagógicas, eu diria. Eu acho que vale muito a pena a gente ouvir as diferentes experiências, porque elas são muito diversas, né? E a gente aprender com aqueles que estão um pouco mais avançados. Eu acho que é essa a ideia, mas fazer uma reunião em que a gente pudesse coletar, né? Coletar dados de uma forma viva, com experiências, com documentos, com dificuldades, com avanços. Eu acho que seria um momento muito, muito, muito interessante. A gente até poderia ver isso como uma atividade no próximo ENAMPAD, porque o ENAMPAD tem aberto esses espaços para a gente criar, para a gente propor determinadas atividades. Eu acho que fica aqui a provocação, mas, enfim, fica aqui o convite. E eu gostaria muito de ouvir os demais. Eu sei que a Carla tem uma inserção nessa agenda também, né? Eu queria só complementar, Manolita. Eu acho que essa sua colocação faz todo sentido, né? A gente carece e necessita desse momento
de ouvir os outros, né, os desafios enfrentados, os casos de sucesso ou insucesso que a gente tem tido. A Eude, ela está terminando a dissertação dela, a gente está fazendo um levantamento e delineando esse itinerário formativo, estudando o PPGA. Então, a gente está com entrevistas dos primeiros alunos, dos últimos 12 anos, 13 anos, e trazendo toda essa perspectiva deles de como foi esse itinerário formativo. Então, vai sair, né, em fevereiro, no mais tardar, essa defesa, e eu acredito que é um material também que pode ser referência para esse encontro, né? De alguma forma, como a gente tem já mais de uma década trabalhando neste processo e, querendo ou não, a gente acaba sendo também uma referência para outros PPG que vieram atrás de nós, de como a gente tem feito para trabalhar, e eu acho que a gente também ainda tem muito a aprender, né? Então, a gente está em processo. Então, a gente também quer entender outros contextos para que a gente saiba, olha, nesse aspecto nós trabalhamos dessa forma, ou como a gente surtiu efeito, ou que não deu certo. Então, acredito sim que acho que será um momento oportuno, né, para essas trocas entre PPGs. Eu fico à disposição, viu? Muito obrigada. Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar juntos. Diga, Carla. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Peço desculpas que eu não estou podendo ligar a câmera aqui, mas acompanhei aí com atenção as apresentações, também não consegui chegar no comecinho aqui em função de agenda, mas o que eu consegui pegar aqui das apresentações que vocês fizeram também me provocou muito, me mobiliza muito. Acho que, assim como todos que falaram aqui antes de mim, também é um tema que me é muito caro, no qual eu tenho me dedicado bastante, estudado bastante. Acho que, de alguma maneira, o que fica para mim como transversal, né, do que vocês trouxeram aqui, das práticas desonestas, da formação de competências, do produtivismo, é que me parece que a educação superior ela precisa resgatar um pouco esse caráter educativo, né? A professora Manolita falou de prevenção, e eu acho que a instituição de educação superior ela não é muito boa em lidar com crises, em lidar com questões éticas, com comportamentos desonestos, com polêmicas, porque às vezes ela quer reagir e ser punitiva e aplicar medidas, mas a gente não sabe se colocar num papel de educar, de conversar sobre, né? Às vezes a gente tem um caso numa instituição e nada se aprende disso, né? Então a pessoa é punida ou é punida mais ou menos, aquele assunto ele tende a ser abafado, né? É um erro, enfim, vamos tentar, né, não propagar isso, e eu acho que é o contrário, eu acho que quando a gente erra, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem que estressar, tem que dialogar, tem que colocar para que isso gere um aprendizado, né, embora exista a norma, exista a punição, às vezes não é no âmbito da nossa instituição educativa que isso vai acontecer, né, acho que tem casos que isso tem que ser encaminhado para outros âmbitos, mas dentro de uma instituição educacional a gente tem que educar e se educar. Eu acho que enquanto professores também, sabe? Pensar como a gente pode ser melhor, como a gente pode estar mais próximo dos estudantes, como a gente pode promover essa cultura da aprendizagem. Eu acho que nós temos um caminho assim muito longo para fazer uma transformação, uma revolução mesmo nessas formas de aprender e ensinar, e está todo mundo sujeito, né? A instituição, o estudante, a gente como professores, os futuros, né, professores que estão fazendo mestrado, doutorado, a gente precisa pensar em aprender, sabe, não em performar, eu acho isso. Obrigada, Carla. Mais alguma consideração, pessoal, sobre o trabalho aí da Eude e da Ana Lúcia? Eu só gostaria de comentar, elas colocaram que o que mais aparece, né, nas pesquisas é a questão do estágio docente, e
Bom, eu concluí meu doutorado na FEA-USP nesse ano, meu mestrado eu fiz na UFPR e era obrigatório fazer o estágio docência, a gente tinha uma disciplina também de aproximação com o ensino superior, no mestrado, no doutorado não tinha nada obrigatório, e hoje eu voltei para o Paraná e estou trabalhando numa faculdade privada, e quando a gente vai contratar professores, o que a gente percebe, especialmente, né, do pessoal que cursou o mestrado agora durante a pandemia, é que eles não fizeram esse estágio de docência. Aí a gente pergunta, tem experiência como docente? Não, não tem. E o estágio de docência, você fez? Não, porque só era obrigatório para quem era bolsista. Então, assim, o que a gente percebe também é que quando não há uma obrigatoriedade, parece que, né, algumas pessoas, não generalizando, claro, mas alguns também percebem assim, esse é só um a mais, né? E para quem fez o estágio de docência e que teve essa oportunidade assim, de realmente participar com o professor e de repente dar uma ou duas aulas, a gente percebe o quanto que isso agrega e o quanto que isso é importante para a gente, né, nessa construção do ser professor. Porque esse é um problema também, né? Porque a gente se forma em cursos de administração, ciências contábeis e economia, que não são cursos de licenciatura, e se a gente quer ser professor, a gente tem que aprender, né? Aí pelos nossos meios, pelos nossos caminhos, a como fazer isso, né? Então, a gente realmente tem uma dificuldade maior de disciplinas nesse contexto. Então, apesar do estágio de docência, né, ainda ser o mais presente, a gente percebe que em alguns programas, isso ainda, né, não fica para todos, justamente pela não obrigatoriedade. É isso mesmo. Só comentando brevemente, Nájila, não é isso? O que eu já fiz as entrevistas, então a gente tem um material assim tem vários depoimentos bem interessantes. E um dos mais interessantes é que muita gente vai para um concurso, né, para ser professor na seleção, e quando chega, eles perguntam sobre plano de aula, sobre plano de ensino, sobre estratégias ativas de ensino. E aí tinha uma aluna que ela tinha cursado a disciplina, a gente tem uma disciplina de práticas de ensino, que é ministrada pela professora Ana Lúcia, que aborda todos esses aspectos, e ela não é de caráter obrigatório também no nosso programa. Então, tiveram as duas primeiras entrevistas que eu fiz, uma tinha cursado a disciplina e a outra não. E era muito nítido a diferença. Ela disse, eu cheguei na seleção, eu sabia o que era um plano de ensino, sabia fazer. Ele perguntou, e você vai usar qual estratégia ativa aqui? Ela, eu vou usar essa daqui. Então, já se tinha essa bagagem. E a outra que não tinha, ela disse, eu senti falta do PPGA ofertar. Eu disse, não, mas teve, você só não cursou. Então, esse caráter de não obrigatoriedade faz com que muitas vezes se delegue essa formação docente para um segundo plano, né? E você fica muito focado em fazer sua tese, em fazer sua dissertação, em aprender métodos de quali e quanti, mas você acaba não focando também nessa formação. E quando chega na seleção e vai ser docente, que é um dos caminhos ainda mais escolhidos para quem vai para a pós-graduação, acaba tendo esse gap, essa falha no processo. Tá ótimo. Pessoal, eu preciso passar para o próximo texto para não prejudicar as autoras. Então, temos agora a discussão sobre tecnologia, né, que foi desenvolvida pela professora Maria dos Remédios. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, até para não polarizar um pouco para o meu lado, se alguém queria formular alguma questão, alguma complementação, alguma sugestão, enfim. A minha dúvida, eu não tive condições, eu só vi o vídeo, não li o artigo na íntegra, mas era se o período de coleta vocês fizeram durante a pandemia, porque de alguma forma isso tem um peso maior, né, dessa competência tecnológica desenvolvida, ou desse apelo. Então, só queria que vocês complementassem. Obrigada. Então, bom dia. Está dando para ouvir direitinho? Perfeito. Foi um momento difícil. O momento da nossa coleta e análise de dados foi exatamente em meio à pandemia. E aí nós tivemos uma grande dificuldade em relação à coleta desses dados, justamente pela questão de que nós estávamos impossibilitados do deslocamento. Então, tudo que foi feito na questão de coleta, até a questão de entrevistas, foi online, né? Usamos o Google Forms, utilizamos entrevistas também como nós estamos aqui, né? Conversando com os diretores gerais das instituições, conversando com os coordenadores, e foi a maneira que
ficou mais acessível para nós. Só complementando a lógica do trabalho da Maria dos Remédios, foi uma experiência bem interessante, dada essas restrições impostas pelo contexto pandêmico, né? A gente tinha até a perspectiva de fazer uma coleta de dados mais ampla, entende? Mas as restrições foram várias, então impossibilitou algumas ações, né? E assim, a lógica de construção da pesquisa, ela envolve, né, o interesse em identificar como que instituições privadas, e aí foram selecionadas 2 da região nordeste do país, né, se posicionam em relação às práticas orientadas ao desenvolvimento das chamadas competências tecnológicas, né, e que foram, de certa maneira, bastante estimuladas por conta desse contexto pandêmico, né. Nós todos, eu creio que aprendemos muito e vários de nós passaram a utilizar os recursos tecnológicos e desenvolver essas habilidades e competências, né, que hoje são para nós tão importantes e que eu acho que foram incorporadas ao nosso jeito e à nossa atividade docente, o nosso jeito de agir como docentes, pesquisadores, e que foram incorporados ao nosso dia a dia na academia, né? Então, mesmo sabedores de que essas instituições têm assim um arcabouço, né, uma carapaça caracterizada por um certo isomorfismo, né, em termos de estrutura, de proposta e de modelo institucional, a gente entende que há especificidades inerentes a essas instituições por conta, inclusive, da visão dos gestores, né? O que se faz, né, a estrutura mais ou menos, digamos, parecida, mas a intensidade e a dinâmica adotadas são, de fato, específicas para cada instituição. Então, o trabalho desenvolvido apontou, né, características bem interessantes, algumas similares, outras diferentes, né, e a gente tem a intenção, inclusive, de, no futuro, avançar nessa pesquisa, aí já fora do contexto pandêmico, para poder adquirir um grau de profundidade, né, de obtenção de dados e de análise que possa nos clarear aí alguns horizontes aí que a gente tem em mente, né? É isso. Exatamente, seria a minha sugestão, né? Em outro período não pandêmico como foi, porque chama atenção quando vocês colocam as competências requeridas, de estar sensível a questões humanas, né? Então, não é, apesar do foco ser competências tecnológicas, mas o docente, né, não pode perder de vista as competências humanas também, que eu acredito, na minha visão, ainda é superior à tecnológica. Só a tecnológica não faz por si só todo o processo, né? Ela é importante, e foi muito importante, né, principalmente nos anos 20 e 21 que passamos, e que agora, no presencial, a gente tenta ainda manter algo do tecnológico, mas aí eu falo do contexto público, né? A gente tem as dificuldades do acesso à internet para alimentar ou dar o suporte a o desenvolvimento de competências tecnológicas. Mas parabéns aí pelo artigo de vocês. Obrigada. Belíssimo comentário, professora Ana Lúcia, porque, de fato, a pesquisa apontou isso, né? Essa busca por um desenvolvimento de competências tecnológicas e aquisição dessas competências demandou, claro, um conteúdo técnico, mas muito mais uma postura ativa, né, e proativa por parte dos docentes, que revela a importância da dimensão humana nesse processo, né? Então, e comportamental, inclusive, né? De busca e de flexibilidade para aceitar o novo, enfim. Então, é um processo bem interessante e que vai render certamente ainda, né, uma discussão longa aí, né, sobre esse tema aí. Muito obrigado. Pois é, eu também acho que a pesquisa foi muito favorecida pelo momento, professora Maria dos Remédios. Por incrível que pareça, eu acho que você fez de um limão uma limonada, porque na medida em que a coleta ocorreu num período em que a tecnologia viabilizou em muitas instituições a continuidade do processo educativo, ela passou a ser, vamos dizer assim, o centro, né, das nossas preocupações. Mas o que me deixa também muito, muito tranquila é ver que a tecnologia, para os professores, veio como um meio e não como um fim.
né? O que está corretíssimo, está corretíssimo. A tecnologia nos ajuda, nos auxilia no processo de aprendizagem e no processo de ensino, é claro, mas ela é apenas um meio, uma ferramenta, né? É claro que a centralidade aí dos atores, né, das pessoas, né, no caso, estudantes e professores, é o que vai prevalecer. Portanto, a ênfase nas relações, e eu diria até relações pedagógicas, porque são permeadas de afetividades, de sentimentos, eu diria até de generosidade. Eu acho que isso, de fato, tem que estar ocupando um lugar extremamente importante, até porque as teorias de aprendizagem, muitas delas, revelam que nada é capaz de substituir os afetos no processo de aprendizagem, né? Ela não é uma atividade tão fria e tão técnica que você define um protocolo e dá tudo certo, né? Graças a Deus ainda não é assim, né? A dimensão humana ainda prevalece. Mas muitíssimo obrigada, professora, parabéns pelo trabalho. Professor Reginaldo, vejo que você deu bastante apoio aí no processo. E vamos para o texto do professor Geraldo, que sugestivamente o nome é Geraldo Magela, pessoal. Eu estava aqui olhando o tempo todo para a tela preta e dizendo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu queria saber se, eventualmente, vocês querem fazer algum comentário. O tema é muito instigante, né, gente? Eu acho que todos nós somos vítimas desse produtivismo, de uma maneira ou de outra, consciente e inconscientemente, é uma loucura isso. E, assim, eu já posso adiantar, professor Geraldo, que não tive oportunidade de ler o seu texto, li o resumo, mas senti falta um pouco da questão do sistema regulado que a gente vive e de um processo de avaliação de programa, né? Eu acho que a gente é refém de uma lógica que, no fundo, é construída por poucos, né? Quando você vê quem nos representa nesses órgãos, são muito poucos, e às vezes eu sinto que não há uma discussão colegiada, né? Então, eu acho que a gente é vítima de um processo de regulação e associada a uma avaliação de programa que colocou a publicação como ou publica ou morre, né? A própria expressão é muito utilizada, inclusive em inglês. Eu acho que aqui está a grande mazela, a gente criou uma armadilha para a gente. Eu acho que é isso. E hoje a gente agoniza em torno disso daí, né? Na expressão do Al-Cadipani, né, do professor Bombril, né, o multiuso, a gente vai tentando equilibrar pratos e pratos que têm exigências muito diferentes. Por isso que, num texto recente, eu colocava a adjetivação do que é ser professor, e eu acho que eu cheguei a 12 denominações, a 12. Então, hoje a docência, eu posso garantir que não pode ser naturalizada, se efetivamente você quiser se assumir enquanto um profissional com tantas facetas exigidas pelo sistema educacional, não é só pela atividade de docência. Então, queria muito te ouvir nessa perspectiva, né? E então, confesso também, professor, que fiquei muito curiosa para saber o que é que no texto é entendido por rigor, né? É um conceito que eu acho um pouco de armadilha tem aqui, né? Até porque vem muito de uma leitura positivista, né? Então, o que é rigor nesse contexto, e depois o que é relevância, né? Quando você diz, foram selecionados textos relevantes, ok, o que seriam textos relevantes? ok. Estão me ouvindo bem aí? Que eu tive um problema de internet aqui, em virtude de uma chuva de granizo aqui em São João del Rei. E a sua fala, professor, é muito interessante porque eu acho que esse é o ponto, né? Parece que nós criamos uma armadilha, e isso tem sido discutido já há algum tempo, e cresce a discussão, né?
eu selecionei alguns autores, igual ao Cadipani, o Thomas Wood e outros mais, né, que vêm há alguns anos já percebendo, e também não é um problema só no Brasil, né, é um problema mundial, né, e não só da administração. Eu acho que na administração isso fica muito claro, essa dificuldade, né? Por coincidência, atualmente eu estou num programa de mestrado, eu sou professor e faço um programa em rede, né, o Profiap, e participo de uma comissão que nós estamos assim pensando em como melhorar o nosso programa em rede. Então, é uma pós-graduação em rede, com várias universidades do Brasil todo. E para pensar como melhorar o ensino, como melhorar a pesquisa, e acaba a gente indo para os indicadores, né, que são da instituição que regulamenta todo o nosso espaço, né? Então, ao fazer esse trabalho, nós buscamos ler e pesquisar esses trabalhos de quem já discutia isso, principalmente na área de estudos organizacionais, mas percebemos que isso saiu da área e foi para outras áreas da administração também, quer dizer, expandiu o campo. E percebemos também que há professores propondo novos caminhos, né? Quais são as formas, bom, se a forma que a gente é avaliado hoje nos leva ao produtivismo, ou pode levar ao produtivismo, qual que seria a alternativa, né? Então, talvez utilizar outras métricas, citações, outras, sei lá, né? Eu acho que nós estamos nesse ponto. Ou mudamos, né, para uma nova forma de pensar a qualidade dos cursos, ou iremos ficar nessa prática que ela é perversa, né? Não só com os professores, né, como eu sou professor, né, e quanto fui aluno também, né? Fui aluno de Lavras, né, fui aluno da FMG, e lá já se discutia esses pontos. E sobre a sua segunda colocação, sobre o rigor, né, e a relevância, eu acho que, né, eu entendo essa preocupação, né, se for uma questão mais... quando colocamos aí, não foi no sentido do positivismo, mas a ideia é de ter dois pontos que são muito valorados hoje no campo acadêmico, que é a questão da relevância do estudo. Então, qual que é a contribuição que aquele estudo traz para a sociedade, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um estudo ambiental que está ligado à agência dos ODS, da Agenda 2030 da ONU. Eu acho que é um estudo relevante. E o rigor seria a forma como que é construído o método, né? O percurso metodológico. Embora entenda a sua preocupação da questão do rigor, né? Dessa preocupação ser centrada num positivismo. Mas a ideia é de conseguir trazer essas duas dimensões que são importantes, que nós percebemos aí. Tanto a relevância do trabalho, então, como que esse trabalho contribui para a sociedade, e como que esse trabalho está sendo construído, né? Qual é a qualidade da construção dele. Mais nesse sentido, mas não seria aí numa perspectiva positivista, não. Seria mais na qualidade da construção do trabalho. É isso. Ok, professor, obrigada. Pessoal, alguma contribuição para o professor Geraldo? Alguma questão? Não? Professor, eu vou aproveitar meu último minuto aqui, gente. Eu não sou tão otimista, sabe, professor? Porque quando a gente pensa a academia num plano mundial, com todos os mecanismos, eu diria, de redução do Estado social, e a vulnerabilidade que as universidades, mesmo públicas, se encontram, o que se produz na universidade é produto, professor, está aí no tabuleiro, né? Então, o autofinanciamento da universidade é um processo, e é um processo cada vez mais ampliado, né? E que, portanto, os professores precisam gerar
produtos, e entre esses produtos, artigos que possam circular, que possam virar, que possam ser monetizados, eu diria. Você veja que hoje tem toda uma indústria da publicação, você pode ter alguns textos e muitas editoras importantes, pelo menos 2 delas, cobram para publicar o seu texto, né? Então, tem um mercado aí cada vez mais ativo, né? E que ele encontra um ambiente muito favorável, que é a fragilidade que as universidades se encontram a partir do momento em que o braço do Estado, né, mas do Estado social, está sendo cada vez mais retirado, né? Então, sinceramente, eu não vejo isso, não consigo encontrar um fio que me leve. Eu prestei muita atenção aqui às suas recomendações, não consigo ver muita saída. Talvez a gente batalhar muito por uma coisa que está no seu texto, que é a ideia do impacto social. Eu acho que a única coisa que eventualmente pode nos salvar é fazer uma ciência relevante socialmente, né? Uma ciência transformadora. Mas, para isso, talvez os artigos nos ajudem pouco, né? Porque os artigos são lidos por quem? Quem é que se favorece com a publicação de artigos? Né? Então, a gente precisa diversificar os nossos interlocutores, né? Mas, mesmo no estrito senso, a gente não aprendeu a falar a língua do cidadão comum. E é por isso que a universidade agoniza e a sociedade não compreende a importância dela. Porque o diálogo entre a universidade e a sociedade eu diria que é muito prejudicado. É muito prejudicado em virtude de todas as outras relevâncias, para usar o seu termo, que a gente é chamado a, de alguma forma, responder. Então, eu acho que trabalhar com impacto social é uma coisa que a gente precisa fazer, e outra coisa é falar a linguagem dos homens, né, gente? Usando aí a letra da música, aliás, uma música lindíssima. A gente tem que aprender a falar a língua dos homens, pessoal. A gente não pode falar para meia dúzia só. Então, colocar muito mais gente nessa roda. E aqui, eu, olhando para a Ana, eu estou me lembrando do Marcelo Bispo, e de uma doutoranda que ele orientou, piauiense, né? Em que ela, gente, acho que o nome da tese é Farofa Social. Essa tese precisa ser lida, pessoal. Essa Da tese Celina. é inspiradora, e a autora é inspiradora, né? É a Celina. A Celina. O trabalho que a Celina faz, voltando para a instituição de origem dela, é uma instituição bastante nova, né, Ana? Eu acho que ela dividiu o FUDEPAR, do Parnaíba, Delta do Parnaíba, Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Exatamente. Então, acho, professor Geraldo, que o produtivismo ele pode ganhar essa dimensão mais social, vai justamente justificar a existência da universidade, principalmente da universidade pública, né? Algumas instituições eu tenho visto uma preocupação muito grande desde a origem, como as novíssimas universidades criadas aí no início de 2012, 2013, enfim. A gente tem pelo menos umas 12 universidades que foram criadas no período, e elas já foram criadas com essa perspectiva política. Mas as universidades tradicionais, aquelas que ganharam densidade teórica, que são nossas referências, né, o diálogo delas com a sociedade ainda é muito tênue, e mesmo a curricularização da extensão, gente, é uma faca de 2 gumes também, né, porque vai virar mais um estágio obrigatório. Né, que a Eudia não falou, mas o estágio obrigatório, pessoal, muitas vezes é para inglês ver. Né? É uma formalidade que se cumpre. Né? Eu faço de conta que fiz, o professor faz também, e está tudo certo. Né? A formalidade foi cumprida. Então, vamos ver como é que as coisas caminham, mas eu acho que o nosso grande desafio é essa comunicação
a sociedade, com grupos sociais, de uma forma mais organizada, e talvez por uma extensão como foi na origem, né? A extensão é uma característica das universidades latino-americanas, é uma das marcas da nossa universidade, muito sensível às populações, às desigualdades, à pobreza, à fome. E a gente foi se distanciando um pouco disso, né? Então, acho que a extensão precisa voltar a ser uma preocupação, né, na nossa agenda. Gente, eu já comi aí 5 minutos do intervalo de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, agradeço muito a Soraya, a todos os autores e autoras, parabenizo a todos, vocês vejam que temas relevantes que vocês estão tratando, fico muito orgulhosa dessas pautas estarem sendo discutidas na área de ensino e pesquisa, que precisa, gente, nós precisamos de textos e reflexões sobre esse campo, né? Então, mais uma vez, agradeço muitíssimo. Ana, prazer em te rever, a Ana é aqui presentíssima em todas as edições. A Carla chegou e chegou ficando, seja muito bem-vinda, Carla. Acho que essas discussões são muito, muito, muito importantes. E aos demais, pessoal, até o próximo SEMEAD, né? Espero reencontrá-los com novas reflexões para que a gente dê continuidade, porque um artigo não esgota um assunto, ele não esgota. Então, vamos aprofundar os nossos artigos para que eles fiquem artigos seminais, né? Para que não fique só mais um artigo dentro de uma montanha de textos que são pouco lidos, né? Eu sempre digo, escrevemos para sermos lidos, né? Não escrevemos para pontuar, a gente escrevemos para sermos lidos. Então, o que escrevemos tem que dar um recado, né? Um bom resto de congresso para vocês, né? Quem estiver no campus hoje à tarde, a gente pode se encontrar. Para quem citou o Alcadipani, hoje às 13 horas ele vai ter uma sessão, né? Todos estão super convidados, é uma sessão na área de estudos organizacionais. Um abraço muito grande, muito, muito grande. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, professor Geraldo. Um prazer conhecê-lo. Parabéns a todos pelos trabalhos. Prazer meu, até o próximo. Até o próximo, gente. Quero reencontrá-los. Até logo mais, né? Tchau, tchau. Até mais.